Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 de 2 Coríntios. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Nós estamos debaixo de um tiroteio, e não é de hoje. Desde o dia em que nascemos, nós somos bombardeados na mente, no espírito, nas emoções e muitas vezes no físico. E esta guerra, ela, à medida que crescemos, à medida que temos entendimento do certo e do errado, ela intensifica. E ela intensifica mais ainda no momento que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Parece que o inferno se levanta contra nós. E o apóstolo Paulo diz aqui: porque embora andando na carne, ou sendo seres humanos como nós somos, não guerreamos segundo a carne, não lutamos segundo as normas humanas. Mas ele diz, olha o verso seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Deus nos deu armas que as pessoas que não entregaram a sua vida para o Senhor não têm. Armas poderosas, e que muitas vezes nós ignoramos, nós não temos conhecimento. Armas que podem destruir fortalezas, não só fortalezas emocionais, espirituais, mas fortalezas naturais, que nos impede de ser livre. Aí ele continua dizendo, no verso 5, destruindo imaginações, todo tipo de imaginações que são geradas nas nossas mentes por dardos satânicos. Um casal me procurou aqui, 2 filhos grandes, bonitos, um casal jovem, 40 anos, os filhos talvez 13, 14, 2 rapazão grandão, e a mãe alta, o pai alto, a mãe desesperada, chorando. E o marido aproximou de mim e falou: por favor, apóstolo, eu apresentei meus filhos aqui, eles nasceram aqui na igreja. E ela interrompeu ele e começou a chorar, mais ainda. Eu falei: o que foi? Ela falou: eu acho que vou morrer. Aí ele entrou e falou: olha, ela está desesperada, está em depressão profunda. Eu perguntei para ela: quantos meses você está? Estou no 8º. Ela está com medo de morrer, da criança falecer. Eu falei: vocês foram ao médico? Sim, está tudo normal, mas aqui na mente dela há um bombardeio, imaginações. Eu disse para ela, falei: olha para os seus filhos, 2 garotões, maior do que eu, forte. Eu falei: aqui está a prova que aquilo que você está imaginando é um engano satânico, está te levando a um desespero. E se você não entender isso, tu podes fazer algo destruindo a sua própria vida, mas você tem dentro de você uma arma poderosa. E as lágrimas começaram a parar. Ela olhou para os meninos olharam para ela. Eu falei: falta um mês, já escolheram o nome, se não me engano é Ruth ou Esther, eu
confundo os dois nomes. Vai ser uma garotinha. Eu falei, vai nascer saudável e abençoada, e vocês vão apresentar aqui. Eu percebi que eles desceram diferentes. Essa batalha é muito grande. E nós estamos vivendo num contexto, no Brasil, de uma violência incrível, de pessoas destratando uma outra. O politicamente correto é algo, uma agressividade que eu nunca vi. A igreja não pode entrar nesse clima. Nós não lutamos segundo o mundo, nós lutamos com as armas do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga aleluia. Levanta suas mãos, fala, a igreja é pacificadora. Levante bem alto, a igreja é pacificadora. A igreja tem as armas de Deus. Eu não entro nisto. E eu percebo que esse espírito de violência está entrando na igreja. Irmão agredindo irmão. O apóstolo diz aqui, a nossa luta não é carnal. Abre a Bíblia comigo no livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6. Diz assim: então ele respondeu, falou-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. As armas é o Espírito que nos dá. Isso não quer dizer que nós seremos como uma folha de papel em branco. Não seremos notados. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Mas o Espírito que luta através de nós, não é o espírito da violência, é o Espírito Santo. Não são as armas deste mundo da agressividade, é as armas do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele está falando do Espírito Santo. Abre a Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 16, e você vai entender o que nós precisamos para que nós possamos vencer tanto a guerra que tem na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso espírito e no dia a dia. A palavra de Deus diz aqui, capítulo 16, verso 5 de João: mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Meu irmão e minha irmã, nós estamos lendo um texto que já faz mais de 2000 anos que aconteceu. Quando eu leio esse texto e não imagino o contexto em que Jesus disse, isso é apenas uma história. Mas quando eu entro nesse contexto, o Senhor Jesus tinha 33 anos quando ele disse isto. Para 20 ou 30 pessoas que o acompanhavam, de 30, se tinha um mais velho do que o Senhor, não passava dos 40. E aqueles homens e mulheres encantados com a unção, com o poder que estava no Senhor Jesus Cristo, como ser humano, o seguia.
via. Eles ouviram que Deus se manifestaria de uma forma poderosa na terra. Eles viram essa manifestação através de ressurreição de mortos. A palavra era encantadora. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhes serão o quê? Acrescentadas. De repente ele para e diz: eu subirei para o Pai ainda este ano. Isso quer dizer que eu vou morrer. E a Bíblia diz que eles entristeceram. Era como se estivesse tirando toda a segurança, toda a possibilidade de futuro. Por isso eu entendo Pedro, o apóstolo Pedro, quando Jesus falou: é importante que eu morra, ele chamou Jesus num canto e falou: não faça isto. Jesus teve que repreendê-lo: arreda-te de mim, Satanás. Não faça isso, Pedro disse. Pedro estava dizendo: tu és a esperança de mudança. Quem crê que Deus vai mudar a humanidade? Quem crê? Levanta as suas mãos. Quem crê que o Senhor pode entrar nos presídios e transformar as pessoas? Quem crê? Levante bem alto, fala: eu creio. Quem crê que Deus pode entrar nas comunidades, nas favelas, libertar as pessoas que estão aprisionadas ali, levar a um novo nível de conhecimento, de educação, de poder econômico, e fazer daquelas pessoas seres humanos que amam ao Senhor? Quem crê que Ele pode entrar nesses condomínios onde está cheio de pecado e de orgia, e levar que essa multidão a prostrar diante dEle e santificar as suas vidas? Quem crê nisso, diga aleluia. Essa é a vontade de Deus. Por isso Pedro falou: Senhor, não faça isto. Antes do arrebatamento, Deus vai visitar a terra. Quem crê que Deus vai visitar a terra? Jesus falou: eu tenho que morrer, porque se eu ressuscitar, eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Levanta suas mãos e fala: eu quero o Espírito Santo. Não, diga bem alto, fala: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Levanta a tua voz e fala: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Se a igreja entender que a igreja não é dirigida por ideologia, a igreja não é dirigida por filosofia, a igreja não é dirigida por frases de efeito, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem sobre nós, é o Espírito Santo que muda pessoas, e por isso Jesus disse: eu tenho que ir. E o apóstolo Paulo diz: as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Por quê? Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Não é religião, é relacionamento com o Espírito Santo. Não é uma cartilha doutrinária, é uma ação poderosa do Espírito de Deus. Oh, meu querido, nós não precisamos de grandes e poderosos líderes, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dessa visitação de Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero as armas que Tu tens para mim. Sabe quem vence uma depressão? O Espírito Santo. Sabe quem cura uma enfermidade física? O Espírito Santo. Eu quero que eu e você possamos voltar novamente lá em 2 Coríntios capítulo 10. Eu quero te mostrar a minha e a sua responsabilidade. Quando entendemos que nós precisamos do Espírito. Veja comigo, veja o verso 7 do capítulo 10, 5 do capítulo 10. Destruindo as imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus.
E nós vimos isso. A pandemia produziu um afastamento de Deus, com a mensagem subliminar, exaltando a ciência, desassociando a ciência de Deus. E agradeça a ciência. Ora, irmão, a ciência só existe porque ela faz parte de Deus. Mas a mensagem era do pensamento que se exalta acima de Deus. A mentalidade do anticristo está passando a mensagem que o ser humano pode viver sem Deus. Isto é um engano, uma ação maligna. Ele diz aqui, destruindo as imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quem crê que isso vai acontecer? Levante as suas mãos. Pensa nas Cracolândias, mas também pensa nos grandes condomínios, onde está os maiores, os mais perigosos. Desculpa dizer isto, lógico que não são todos, mas aqueles que mantêm as drogas, não cheira crack, não fura crack, não fuma crack, não cheira cocaína, mas estão lá sendo a mente de Satanás. Levante bem alto as suas mãos, fala comigo. Todo pensamento desta humanidade que está no planeta Terra será subjugado à autoridade de Cristo. O Senhor vai se manifestar como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha o que a palavra de Deus diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu vou agora profetizar. Quando eu passar ali na Cracolândia, eu não vou chorar mais, vou dizer: todas as mentes aqui serão subjugadas à autoridade de Cristo, porque Deus vai derramar a plenitude do Espírito sobre nós. Veja o que ele diz no verso seguinte. Aí tem a minha e a sua responsabilidade. Ele diz aqui, estando prontos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for o quê? Cumprida. Quando eu e você entendermos a nossa missão, que é obedecer o Evangelho, toda desobediência será derrotada, será destruída. Veja, estando prontos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência se cumprir. Quem crê que Deus quer derramar o Espírito dele? Quem crê nesse último avivamento? Levanta suas mãos, levanta bem alto, levanta, meu irmão. Não seja como pessoas que estão aqui como seres humanos, mas desligados da verdade de Deus. Levanta suas mãos. Você tem as primícias do Espírito. Fala comigo: eu quero a plenitude do Espírito. Levanta sua voz, fala: eu quero a plenitude do Espírito. Eu estou insatisfeito, eu não quero só as primícias. Levanta sua voz, fala: eu quero a plenitude. Ó Espírito Santo, fale bem forte, fala: ó Espírito Santo, seja derramado sobre mim, seja derramado sobre mim. Eu quero imergir nas tuas águas, Espírito Santo. Jesus disse: se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu enviarei. E ele já foi, ele já está sentado à direita do Pai, e ele já enviou o Espírito, e o Espírito está aqui, e o Espírito está em você, e o Espírito está em nós. Você pode sair daqui declarando: todo pensamento está sujeito à autoridade de Cristo, e liberar uma palavra, porque o Espírito está dentro de você. Quem crê, diga aleluia.
Foi isso que eu falei por essa mulher. O Espírito está dentro de você. As imaginações que estão tentando levar você a um nível de depressão, de destruição, estão quebradas, porque o Espírito está dentro de você. Levanta suas mãos e fala: o Espírito está em mim. Mais forte, fala: o Espírito está em mim. Todo pensamento contrário à vida de Deus, eu declaro agora, seja desfeito na minha mente, porque o Espírito está em mim. Mas eu preciso de mais. Quem quer mais? Quem quer mais de Deus? Quem tem fome do Espírito? Quem tem fome? No capítulo 1 do livro de Atos, abre sua Bíblia comigo. Capítulo 1. Interessante, Jesus morre, ressuscita, e eu tive uma pergunta muito boa, e uma irmã perguntou assim, com aquele jeito tão inocente: apóstolo, o corpo glorificado, quando a gente receber, nós vamos poder comer? Que coisa boa, né? Quem quer comer comida? Levanta a mão, deixa eu ver. O corpo glorificado, não engorda, irmão, levanta bem alto, rapaz. É corpo glorificado, não tem balança mais não. Levante bem alto as suas mãos, fala aleluia. Aí eu respondi para ela, falei: olha, primeiro a pergunta era, né, Tassiano, se ia ter a mesma feição, a mesma aparência. Eu falei: uma aparência reformada, né? Mas é semelhante. É igual o filho, né? Parece com o pai, só que é melhor. Então, o corpo glorificado, a gente vai ter a mesma aparência, mas só que beleza, não sei. Jesus apareceu, esse é o achismo, não é bíblico, né? Mas Jesus apareceu, eles reconheceram Jesus, corpo glorificado, né? E quando encontraram Jesus, ele estava na praia fazendo o que, irmãos? Lembra? Tomando sol? Não, assando peixe. Eu já sei que amanhã vão perguntar para mim aonde ele pescou, não sei, mas certamente comeu. E quando ele anda com os discípulos ali, lembra? Com 2 no caminho de Emaús, eles sentam e pedem para Jesus ficar com eles aquela noite. Jesus pega o pão, reparte, ora e come e dá para eles. Então olha para o irmão que está perto de você: pão tu vai comer e é muito, e não vai engordar, aleluia, né? E Jesus ressuscita, e no capítulo 1 do livro de Atos, veja comigo aqui, a partir do verso 3: os quais ele também se apresentou vivo após a sua morte ou paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante quanto tempo? 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo reunido com eles, ordenou que não partisse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. A palavra batismo, ela veio do grego que o Novo Testamento foi escrito, e o batismo quer dizer imersão. Sereis o que? Imerso no Espírito Santo. O Espírito Santo é a razão da igreja existir. Sem o Espírito Santo, a igreja apenas é uma instituição filantrópica e uma instituição que ensina bons costumes. Mas com o Espírito Santo, ela é a igreja do Deus vivo. Quando eu não tenho o Espírito Santo e não busco o Espírito Santo, e eu preciso me imergir no Espírito Santo, não é uma experiência só, como diz os pentecostais, e falar em línguas apenas a partir daquele momento. A imersão é constante. Eu preciso receber cada vez mais do Espírito Santo e imergir nestas águas
E nos últimos dias nós teremos o avivamento como nunca houve. Por isso a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Espírito Santo está por vir, e Ele virá, e Ele vai ungir a igreja, vai levantar a igreja antes do arrebatamento. Você quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Levanta suas mãos, fala eu quero. Fala novamente, fala eu quero. E eu vou terminar, presta bem atenção aqui. Ouça o que ele diz ainda. Ele diz aqui, olha o verso 8: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte do planeta Terra. Olha aqui para mim, por favor. Quando eu recebo medidas novas do Espírito Santo, aumenta a autoridade de Deus na minha vida. Quando eu recebo porções novas do Espírito Santo, aumenta o poder de Deus na minha vida. Quando eu recebo porções novas do Espírito Santo, aumenta a revelação da compreensão das Escrituras e do propósito de Deus. Poder, autoridade e revelação. Poder, autoridade e revelação. Autoridade, poder, revelação e governo. O que é governo? É saber harmoniosamente dominar aquele lugar. Então eu vou lhe dar uma profecia: o Espírito Santo vai vir sobre você constantemente. Você vai se imergir no Espírito Santo constante. Quem recebe essa palavra, diga eu creio e eu quero. Fala alto, fala eu creio e eu quero. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Nós vamos receber porções novas do Espírito Santo. Vai aumentar a autoridade sobre a tua vida, vai aumentar o poder sobre a tua vida, vai aumentar a unção sobre a tua vida, a revelação de Deus sobre a tua vida. E aonde você colocar os seus pés, o Senhor te dará como herança. Você crê nisto?